Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso site. Você que já esteve em uma roda de amigos ou conhecidos e surgiu o assunto poker e você não tinha noção nenhuma do que eles estavam falando, vamos acabar com isso agora? Com um vídeo simples, prático e curto, você vai estar por dentro do assunto. Mesmo que não tenha olhado as regras ou não tenha entendido, nada melhor que a prática. Vendo como é, fica bem mais fácil de entender, ok? Estamos aqui numa mesa de pôquer, modalidade Texas Hold'em. Antes de entrarmos nessa mesa, fizemos a escolha da modalidade do jogo, número de jogadores por mesa e valor pago pelas fichas. Cada jogador aqui pagou um determinado valor pelas 3.000 fichas. Cada um aqui tem 3.000 fichas. Assim todos começam iguais. Também escolhemos o tempo em que as apostas demoram para aumentar. Normal é a cada 10 minutos. Então começa o jogo. Objetivo: ganhar as fichas dos oponentes. Como? Tendo as melhores cartas ou fazendo com que seus oponentes desistam. Número de jogadores: mínimo é de 2 jogadores por mesa e máximo de 10. Nós aqui escolhemos a opção de 9 jogadores. A maioria dos jogos online são de 9 jogadores por mesa. As cartas: cada jogador recebe 2 cartas e serão distribuídas até 5 cartas comunitárias. Quem ganha? O jogador que tiver o melhor conjunto de 5 cartas. Das 7 cartas em jogo, né? 5 comunitárias e 2 na sua mão. Valor das apostas: inicialmente começam com 10 e 20 fichas e a cada X minutos vão aumentando. Agora vamos à dinâmica do jogo. Aleatoriamente é determinado um jogador que distribui as cartas, chamado de dealer ou botão, e é marcado com o botão à sua frente, como podemos ver aqui. Como o objetivo do jogo é ganhar fichas, os 2 primeiros jogadores, após o botão, após o dealer, não importando as cartas que receberam, são obrigados a pagar com fichas. O primeiro jogador deposita no pote a metade das fichas fixadas, no nosso exemplo aqui, 10 fichas, e o segundo jogador deposita no pote o número de fichas fixadas, no nosso exemplo, 20 fichas. Esses 2 primeiros jogadores são chamados de Small Blind, o primeiro, né, pequeno escuro, e o segundo de Big Blind, o grande escuro. Como esses 2 primeiros jogadores já fizeram suas apostas antecipadas, agora é a vez dos jogadores seguintes. Próximo a jogar aqui é o Player 3. Para ele continuar no jogo, ele sempre vai ter 3 opções. Ou ele desiste, sai fora do jogo, folda, ou ele iguala a aposta do jogador anterior, tá? Ou ele aumenta. Vamos ver no exemplo aqui o que ele faz. Ele folda, ele desiste, ok? Próximo jogador a falar é o Player 4. Tem também as mesmas 3 opções. Iguala a aposta, desiste, iguala a aposta ou aposta mais. O que ele faz? Desiste. Player 5, desiste. Player 6. Tinha as 3 opções: desistir, igualar a aposta ou aumentar. Ele resolveu aumentar. Esse aumento, o mínimo, seria de mais 20 fichas. O mínimo que ele poderia apostar aqui seria 40 fichas, certo? Tá, ele apostou 60. Próximo jogador, que somos nós aqui do Red Group, o que a gente faz? Desiste. O Player 8 resolveu, das 3 opções que ele tinha, desistir, igualar a aposta ou aumentar, ele só igualou a aposta. E o último a falar é o botão, que também desiste. Bom, as apostas não estão igualadas. Esses 2 primeiros jogadores, eles só apostaram 10 e 20 fichas. Para eles continuarem no jogo, para que sejam distribuídas cartas comunitárias, as apostas têm que estar igualadas. Então, esse jogador ou ele coloca mais 50 fichas, ou ele desiste, ou ele aumenta mais ainda. O que ele faz? Desiste. O seguinte também, o jogador 2, o player 2, ou ele iguala mais 40 fichas, ou desiste, ou aumenta. Ele igualou. Bom, então igualadas as apostas, são distribuídas as 3 primeiras cartas comunitárias, o flop, como é chamado. Então é distribuída as 3 cartas, 4 de ouros, 5 de paus, 2 de espadas. Seguindo a ordem do jogo, esse é o botão. Sempre no sentido horário. Primeiro jogador a falar agora
nessa rodada de apostas é o player 2. 3 opções. Desistir não é o caso aqui, porque não tem ninguém que apostou mais na frente dele, então não faz sentido ele desistir. Né? Igualar, já está igual, ou seja, só passar a vez ou aumentar. O que ele faz? Ele já aumentou, botou mais 87 fichas no pote. Próximo jogador a falar é o player 6, ele iguala a aposta. Próximo jogador a falar é o player 8, ele desiste. Bom, igualadas as apostas, agora só restaram 2 jogadores na mesa. Vai ser distribuída então a quarta carta comunitária, um as de ouros. Mais uma rodada de apostas. Primeiro jogador a falar é o player 2. Ele põe mais 182 fichas no pote. O jogador player 6 é a vez dele. 3 opções, aquelas 3. Desiste, iguala ou aumenta. O que ele faz? Ele aumentou, botou 728 fichas. Como as apostas não estão igualadas, ainda não vai ser distribuída a quinta carta comunitária. Esse jogador, o player 2, tem que igualar a aposta, ou aumentar, ou desistir. O que ele faz? Ele desiste. Então, o player 6 acaba ficando com todas as fichas que tinham no pote, 1.274 fichas. Vamos para mais uma rodada de apostas aqui. Agora o dealer, o botão que estava aqui, passou para o jogador seguinte, certo? O próximo jogador, o small blind, já aposta 10 e o seguinte já tem que é obrigado a apostar 20 fichas. Player 4 que está na vez, na ação, desiste. Player 5 desiste. Player 6 aumentou, botou de 10, 20, ele botou 50 fichas. Nós desistimos. Player 8 desiste. Player 9 aumenta para 180. As 3 opções. Desistir, igualar ou aumentar, resolve aumentar para 180 fichas. O botão está na ação, desiste. Jogador seguinte, o small blind, desiste. E o big blind também desiste. E o player 6 ou iguala, ou desiste, ou aumenta. Igualou. Igualadas as apostas, então as 3 primeiras cartas comunitárias serão distribuídas. 5, 6 e 3. Primeiro jogador na vez é o player 6, ele simplesmente dá check, ele passa a vez, e o player 9 aumenta para põe mais 180 fichas no pote. Vamos ver a ação do player 6. Ele igualou a aposta, então vai ser distribuída a quarta carta comunitária, um 10 de paus. Jogador da vez é o player 6, ele só dá check, passa a vez, e o player 9 agora aumenta mais 420 fichas. Esse jogador, o player 6, tem que igualar a aposta, desistir ou aumentar. Igualou a aposta. Vai ser distribuída então a quinta carta comunitária, um valete de copas. Jogador da vez é o player 6, ele dá check, só passa, e o jogador 9 também dá check, passa. Bom, distribuídas as 5 cartas comunitárias e as apostas igualadas, os jogadores são obrigados a mostrar suas cartas para ver quem é que ganhou a mesa. Tá? Nós temos aqui 1.590 fichas no pote. Quem ganha a mesa é esse jogador. Por quê? Porque ele tem par de reis na mão. Seguindo a ordem de quem ganha de quem, no caso aqui, esse jogador não tinha absolutamente nada, ele estava esperando uma sequência, certo? Veja, 3, 4, 5, 6. Ele estava esperando também um flush, que seriam 5 cartas do mesmo naipe. Tá? Ele tem 2 cartas de paus na mão, mais um 5 de paus, mais um 10 de paus. Se tivesse caído aqui qualquer carta de paus, ele que ganharia. Ok? Vamos para mais uma rodada de apostas, então. Agora, o botão passa para o terceiro jogador, o player 2, nesse caso aqui. Small blind, big blind são obrigados a apostar. Jogador 5 na ação, folda, folda, folda. Aquele lá igualou apenas a aposta. O outro aumentou para 80. Player 1 folda. O botão igualou a aposta. Small blind desiste. Big blind desiste. Distribuídas então agora, igualadas as apostas, serão distribuídas as 3 cartas comunitárias. 5 de copas, 10 de copas e 10 de espadas. Primeiro jogador na ação, agora player 8. Passa a vez, dá check. Player 9 aumenta 120 e
o player 2, que é o botão, desiste. Esse jogador ou iguala a aposta, ou desiste, ou aumenta. O que ele faz? Ele igualou. Igualada, então, será distribuída a quarta carta comunitária. Mais um 5. Jogador na ação é o player 8. Ele só passa a vez. E o player 9 também passa a vez. Vai ser, então, igualadas as apostas, distribuída a quinta carta comunitária. Um 6 de copas. O player 8 aumenta 510 num pote que já tinha 510 fichas, ele colocou mais 510 fichas. O player 9, ou ele desiste, ou ele iguala, ou ele aumenta. Se ele igualar, daí serão mostradas as cartas que as pessoas têm, os jogadores têm na mão, ok? Ele desiste. Ok, é isso aí. Eu acho que dá para ter uma noção de qual é a ordem do jogo, como é que são a ação de cada jogador, sempre aquelas 3 opções: desiste, iguala ou aumenta. Ok? Se você tem interesse em começar a jogar pôquer ou adquirir um pouco mais de conhecimento de que pôquer não é sorte, assista nossos vídeos livres no nosso site. Acesse pokernãoesorte.com, onde damos alguns exemplos de que raciocínio, lógica, matemática e conhecimento valem muito mais do que simplesmente ter sorte no pôquer. Aguardamos você lá. Obrigado.